Ariston, estamos começando mais um programa. Você está feliz? Estou muito feliz. O convívio com você tem me dado uma outra dimensão do mundo. Um mundo que está mais maluco que o título do nosso programa. Você é uma figura interessante, agradável e que me desperta para várias formas de entender o que nós passamos hoje. Muito obrigado, Ariston. O meu fã-clube agradece, mas tem uma pessoa em especial que não tem te agradado muito ultimamente, não é verdade? Quem é? Ele tem um topetão, não tão bonito quanto o seu. Fala aí. Seria por acaso o Trump? É o Trump. Bravo, Ariston. Este tem me deixado de cabelos em pé. É uma pessoa desagradável, é um tolo, pensa que sabe das coisas, pensa que é o dono do mundo, quando na realidade é uma pessoa que alcançou um sucesso financeiro na vida em razão das suas tramóias, em razão das suas inadimplências. Deu golpe em muita gente, inclusive nos bancos, inclusive nos cassinos que ele era sócio. Esse cidadão acha agora de fazer uma revolução planetária com aquele caderno preto que ele tem, que bota uma assinatura do tamanho da página, aquilo para aparecer mais do que o normal. Ele aprendeu tudo isso com um ex-advogado dele chamado Roy Cohn, que foi considerado o advogado mais detestado dos Estados Unidos nos anos 50. Eles operavam juntos, ele era o cliente preferido desse Roy Cohn. Esse Roy Cohn tinha horror a comunista e horror a homossexual. E no final da vida, todo mundo descobriu que o homossexual era ele. O homossexual amiguinho do Trump. Não é defeito nenhum a pessoa ter uma preferência sexual diferente da sua. Não é nenhum defeito. Mas é defeito você enganar as pessoas. Você bater numa determinada categoria quando você está querendo esconder um aspecto da sua vida. Isso é muito ruim, isso é uma falsidade. Então o Trump aprendeu com esse cidadão a falsificar as coisas. Tem mais de 20 falências o senhor Trump. Deve os Estados Unidos todo. É um horror. Se juntar o número de credores de Trump, talvez seja maior do que o número de votos que ele teve. E está aí agora. Vamos ver que absurdo o comportamento dele. Ariston, as taxas que ele está colocando para tudo estão só aumentando. Cada dia que passa, modificam-se os percentuais das taxas cobradas. O que vai acontecer, Ariston, com o mundo? Você tem toda a razão. Era o assunto que eu ia entrar, as taxas, para mostrar a falta de critério dele quando trata dos assuntos. Ele deu uma taxa de 20% à China. A taxa começou a vigorar. Menos de um mês depois, ele acrescentou uma outra taxa de 34%. Então você já vê que é uma falta de critério e que é um comportamento sem equilíbrio você taxar o comércio de um país em 20% e depois mais 34%. Como esse país não se submeteu a isso, o que é que ele fez? Aumentou em mais 50%. Então, o que era 20% no começo, para deixar a situação igual nos Estados Unidos, passou a 54% e depois passou a 104%. Este desequilibrado pode levar o mundo a um desastre. Um desastre que vai levar 10 anos para recuperar disso. É uma estagflação,
uma estagnação com inflação, um baixo consumo, um desemprego horrível e uma falta de harmonia, de comando no mundo. Ele está reunindo todo mundo contra ele. Mas esse foi um comportamento que nós já tivemos em outras épocas no planeta. O que foi o nazismo, se não isso? O que foi o fascismo, se não isso? O que foi o comunismo, se não isso? Todos deixaram milhões e milhões de mortos. E nós não queremos passar por isso. Nós temos que nos prevenir, nós temos que dar as mãos ao resto do mundo, nós temos que nos preocupar em salvar o planeta, nós temos que tirar o planeta nessa marcha acelerada para o descontrole da natureza, nós temos que trabalhar em assuntos de interesse a todo mundo, nós vamos buscar uma sociedade onde as pessoas cada vez trabalhem menos e cada vez usufruam mais. Esse é o caminho da humanidade, é o caminho da civilização, é o caminho da cooperação. No momento, nós estamos na escada subindo. Temos que organizar essas populações e depois nós temos que usufruir esse momento. Não é briga, não é confusão. América em primeiro lugar. Que América em primeiro lugar? Que América? É o povo em primeiro lugar, o povo no mundo inteiro, o povo global. Então, de olho nesse Trump, porque ele é um bobo, pretensioso, ele é um babaca. E tem um ditado que eu uso há muitos e muitos anos, que diz assim: todo babaca tem uma vida atribulada. E essa vai ser a vida dele, uma vida atribulada. Ele vai pagar por tudo isso. Ele vai pagar pela falta do leite das crianças, ele vai pagar pelo desemprego, ele vai pagar por ter gerado essa desconfiança entre todos, pela briga entre irmãos. Mas eu, de minha parte, não quero vingança, eu não quero que ele pague sofrendo, que ele pague. Ele pagar, ser colocado no ostracismo, ser retirado, sair de cena, que basta isso para o mundo voltar a ser melhor. Mas, na sua opinião, o que ele quer realmente? Fazer a América grande, mas dessa forma, isolando os Estados Unidos do resto do mundo? Me explica o que pode passar na cabeça de um cara tupetudo como o Trump. Aí é matéria para um psiquiatra. Não sou eu que tenho que responder isso. Um psiquiatra é que tem que analisar aquela cachola doentia. O que eu sei é que ele não vai fazer os Estados Unidos melhor com essa política. Ele vai fazer os Estados Unidos pior com essa política. Ele vai conseguir levar o país a uma derrocada, o país dele a uma derrocada, porque ele vai conseguir fechar as fronteiras, os Estados Unidos deixam de se entender com o resto do mundo e, em consequência, deixam de vender mais, deixam de comprar mais, deixam de trocar riquezas e deixam de se completar culturalmente com as outras nações. Esse papo sobre o Trump está muito interessante, Ariston. Vamos continuar esse papo no próximo bloco. Voltamos já, ok? Ótimo, tem muito assunto sobre ele.